Olá, hoje dando continuidade a partir do capítulo 10. Começa mencionando algumas observações feitas pelo rei Salomão em relação ao homem sábio e ao homem tolo. No verso 4 diz o seguinte: Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Traduzindo, se em algum momento uma autoridade vier contra você, você deve permanecer calmo, tranquilo, pois a tranquilidade evita grandes erros. E ele também menciona que viu, debaixo do sol, os homens sábios sendo servos e os homens tolos em cargos de grande autoridade. E isso não fazia sentido, pois, já que deveria ser o contrário, os sábios deveriam governar, e não os tolos. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. E o capítulo termina com um conselho: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e divulgar o que você disse. As aves aqui é apenas uma figura de linguagem, seriam pessoas. Claro, isso se você tiver medo da morte, se for uma causa qualquer. Agora, se for uma causa divina, veremos nos próximos livros que não, que devemos sim, independente de quem seja, independente da autoridade. Se Deus te enviar, você deve falar. O que o rei Salomão está mencionando aqui é se não é Deus que te envia, para que você se esforça contra o rei ou contra um homem mais rico do que você? Já que a causa não é divina, é algo que você mesmo elaborou em sua mente, e isso também não faz sentido. E agora veremos o capítulo 11. Os primeiros versos dizem para compartilhar a comida que temos, pois assim teremos ainda mais comida no futuro. No verso 6, um alerta para evitarmos o ócio, a preguiça. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. E o capítulo termina no verso 10, dizendo: Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E para concluirmos a playlist de Eclesiastes, veremos o último capítulo, o capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, abre aspas, não tenho satisfação nesses dias. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Aqui vemos um clima de depressão. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Sim, lembre-se de Deus antes que isso suceda. Verso 6. Antes que se rompa o cordão de prata. Aqui, pela tradição judaica, o cordão de prata seria uma espécie de cordão, realmente, que liga a alma
com o corpo do ser humano. Quando o cordão é partido, a alma se vai. E o capítulo termina dizendo o seguinte: o que é que faz sentido então? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. E essa foi a conclusão que chegou o rei Salomão. Se Deus não existe, nada faz sentido. Porém, se ele existe, a única coisa que faz sentido é temer a ele e obedecer a ele com todo o seu conhecimento e com todas as suas forças.